Bom dia a todos. Nós vamos iniciar nessa sexta-feira a correção das atividades da semana 12, 13 e 14. Então, muita atenção, façam as correções, porque essas correções vão ajudar vocês a resolver o formulário, que vai ser aplicado segunda-feira, dia 22. Então, muita atenção na correção. O tema dessas aulas é de estatística. Vamos começar pela semana 12. Questão 1. Em uma escola de 450 estudantes, foram escolhidos aleatoriamente 150 estudantes para executar certa pesquisa sobre os assuntos: idade desses estudantes, escolaridade, notas bimestrais e tamanho de camiseta. Após a pesquisa, determine quem seja. População. Quem é a população? Segundo o conceito que nós vimos lá na aula 12, população são todos os indivíduos envolvidos na pesquisa. Nesse caso, quem são todos os indivíduos? Os 450 estudantes da escola. Então, os 450 estudantes são a população, certo? Amostra. Segundo o conceito, a amostra é só aquela parte que é escolhida para fazer a pesquisa. Então, você tem todos os indivíduos, você pega uma parte para fazer a pesquisa. Então, essa parte foi quem? Os 150 estudantes, certo? E os tipos de variável? Então, nós temos aí 4 variáveis, vamos saber o tipo dela. Primeiro, a idade. A idade a gente conta numericamente, então ela é uma variável quantitativa. Como a idade é um número inteiro, então ela é uma variável quantitativa discreta, certo? A escolaridade. Já a escolaridade é se o aluno tem ensino fundamental, se ele tem ensino médio, se ele tem ensino fundamental 1. Então, não é número, né? É substantivo. Então, é uma variável qualitativa. Substantivo não, desculpa, é adjetivo. Então, ela é qualitativa. Como exige uma certa ordem, por que existe uma certa ordem? Porque para o aluno chegar no ensino médio, ele tem que fazer o Fundamental 1 e o Fundamental 2. Então, como existe uma certa ordem, ela é uma variável qualitativa ordinal, certo? Notas bimestrais. As notas bimestrais o aluno pode tirar 5, pode tirar 6,5, pode tirar 8, pode tirar 7,2, pode tirar 6,25, pode tirar 3,1. Então, como é número, é uma variável quantitativa. Só que nesse caso, ela é número com vírgula. Quando é número com vírgula, é uma variável quantitativa contínua, certo? E o último, o tamanho da camiseta. O tamanho da camiseta é pequeno, médio, grande. Então, tem a ver com adjetivo. Então, é uma variável qualitativa. Como ela não tem uma certa ordem, não tem uma dependência de um número para o outro, ela é uma variável qualitativa nominal, certo? 2. Com as variáveis abaixo, relacione a primeira coluna com a segunda coluna. Então, na primeira coluna nós temos algumas variáveis. A letra A é cor de cabelo. A letra B, carros. Os carros têm na família. A letra B, a altura das pessoas. A letra D, a faixa etária. Então, criança, jovem, adulto e idoso. Eu vou falando um por um. Então, primeiro, cor de cabelo. Cor de cabelo, gente, é um adjetivo, né? O cabelo é louro, castanho, preto e assim por diante. E não tem uma ordem de dependência. Uma cor não depende da outra. Então, ela é uma variável qualitativa nominal. Quantos carros tem na família? Pode ter um carro, pode ter dois, pode ter três. É número, então é uma variável quantitativa. Como é um número inteiro, porque ninguém pode ter um carro e meio, como é um número inteiro, é uma variável quantitativa discreta. Altura de pessoas. A altura das pessoas ela pode ter 1,80 m, 2,10 m, 1,50 m. Então você pode ver que é representado por uma vírgula. São números com vírgula. Se é números com vírgulas, é variável quantitativa contínua. E para terminar, a faixa etária. A faixa etária é adjetivo. Ou ele é criança, ou ele é jovem, ou ele é adulto ou idoso. Só que para você chegar a ser idoso, tem que ter sido criança, tem que ter sido jovem e tem que ter sido adulto. Então tem uma relação de dependência. Se tem uma relação de dependência, é uma variável qualitativa ordinal. Certo? Então como que ficou a segunda coluna? A segunda coluna ficou
O B começou, que é a guaritativa discreta. Depois veio o D. Depois veio o A. Depois veio o C. Certo? Bom, questão 3. Em uma cidade no interior de Goiás, com 4.000 habitantes, foram entrevistados 600 habitantes sobre quantos filhos que possuem e tiveram o seguinte resultado. 72 pessoas não têm filhos, ou seja, zero. 108 pessoas têm um filho. 150 pessoas têm 2 filhos. 180 pessoas têm 3 filhos. E 90 pessoas têm 4 filhos. Com essa pesquisa determine quem é a amostra, a população e a amostra. Então, pelo conceito, população é o todo. São todos os habitantes, ou seja, os 4.000 habitantes. E a amostra é a parte entrevistada. Quantos foram entrevistados? 600 habitantes, tá? O tipo de variável. Cuidado na hora de escolher a variável. A variável é o que se pesquisou. Então, não são as pessoas, são a quantidade de filhos, certo? Como é numérico, é uma variável quantitativa. Como o número de filhos não é número com vírgula, é um filho, 2 filhos, assim por diante, ninguém pode ter um filho e meio, é uma variável quantitativa discreta, certo? Agora, para a gente montar a tabela de variável, frequência absoluta e relativa. Então, nós vamos ter 3 colunas. A primeira coluna é a variável, que vai ser o número de filhos. Então, na primeira linha, 0 filhos, que é nenhum. Segunda linha, 1 filho. Terceira linha, 2 filhos. Terceira linha, quarta linha, 3 filhos. Quinta linha, 4 filhos. E o total na última linha. A segunda coluna é o FA, que é a frequência absoluta. Quem é o FA? O FA é a quantidade, cada pessoa tem aquela quantidade de filhos. Então, 72 pessoas não têm filho, 0. 108 pessoas têm um filho. 150 pessoas têm 3 filhos. 180 pessoas têm 3 filhos. Desculpa. 150 tem 2 filhos. 180 tem 3 filhos. 90 tem 4 filhos. E o total tem que dar o tanto da amostra, que realmente eu somei tudo, deu quanto? 600 pessoas. Para calcular o FR por cento, você vai fazer um cálculo, tá? Que foi explicado lá na aula 12, tá? Você vai pegar o FA de cada um, vai dividir pelo total, que é 600, e multiplicar por 100%. Então, o primeiro, você pega 72, divide por 600 e multiplica por 100%. Dá 12%. Certo? Na segunda, um filho, você pega o 108, divide por 600 e multiplica por 100%. Dá 18%. Na terceira, 2 filhos, você pega 150, divide por 600 e multiplica por 100%. Vai dar 25%. 3 filhos, pega 180, divide por 600 e multiplica por 100%. Vai dar 30%. E 4 filhos, você pega o 90, que é o valor dele, divide por 600 e multiplica por 100%, que vai dar 15%. Depois que você fizer isso, você soma as porcentagens. Se a pesquisa estiver correta, vai dar muito próximo de 100% ou 100% exato. Nesse caso, deu 100% exato, certo? Já a questão 4 é para completar a tabela abaixo. Então, aonde está de vermelho aqui, ó, na atividade de vocês, estava em branco e vocês tinham que completar. Então, aqui nós temos que fazer 2 cálculos. Quando ele te dá o FA e quando ele te dá o FR. Por exemplo, no cabelo castanho, ele te deu o FA, que é 240. Para achar o FR, que está em vermelho, você pegava o 240, dividia por 400 e multiplica por 100%, que dá 60%, certo? Agora, no cabelo preto, ele te deu o FR, que é 20%, e quer o FA. Quando é assim, você faz o contrário. Você pega o 20%, multiplica por 400 e divide por 100. Então, presta atenção. Quando você tem um FR, você pega o FR, multiplica por 400, que é o total, e divide por 100. Deu quantas pessoas cabelo preto? 80. Certo? No cabelo loiro estava em branco as duas colunas. Então, por enquanto, deixa o cabelo loiro para o final.
Já o cabelo ruivo, nós temos 5%, ou seja, tem o FR. Então é igualzinho nós fizemos lá no cabelo preto, ó. Você pega o FR, que é 5%, multiplica por 400 e divide por 100, que dá quanto? 20 de cabelo ruivo, certo? Então, agora, como é que nós vamos saber o loiro? Primeiro o FA. Olha só, no FA o total não tem que dar 400? Então você vê aqui, ó, você pega o 240, soma com 80 e soma com 20. O tanto que falta para 400 é o cabelo louro. Nesse caso, faltou quanto? 60. Certo? No FR, mesma coisa. Você pega os 60%, pega o 20% e os 5% e soma. O tanto que falta para 100% é o FR dele. Nesse caso foi quanto? 15%. Certo?